Você já se deparou com algum imprevisto financeiro? Já teve algum gasto médico que não estava programado? Um conserto do seu carro que foi inesperado? Já viu a sua renda diminuir de uma hora para outra? A vida é cheia de incertezas e a única certeza que nós temos é que os imprevistos, uma hora, vão acontecer. E é justamente para te proteger nestes momentos que você deve ter a reserva de emergência. E é sobre ela que nós vamos falar nesse vídeo. Ela deve ser o primeiro investimento, o primeiro passo do investidor. Hoje eu vou te ensinar a montar a sua reserva de proteção ou de emergência, conforme você preferir, de uma maneira simples e com segurança. Então vamos lá! O que é a reserva de emergência? A reserva de emergência é uma espécie de fundo que você constrói com o seu dinheiro e que vai ser usado somente em caso de emergência, de imprevistos financeiros. A função principal dessa reserva é te trazer tranquilidade, proteção diante de situações inesperadas que podem destruir o seu orçamento. Por exemplo, se você perdeu o seu emprego, teve parte da sua renda diminuída, precisou gastar com o seu carro ou teve alguma despesa médica muito alta, você não vai destruir o seu orçamento, você vai usar o dinheiro da sua reserva de emergência. Então, essa sua reserva de proteção vai te ajudar a enfrentar esses imprevistos e manter a sua estabilidade financeira. Além disso, a reserva de emergência evita o seu endividamento. Vamos imaginar que você não tem essa reserva e precisa de dinheiro para cobrir algum gasto inesperado. O que você vai fazer nessa situação? Vai ter que correr até o banco, fazer um empréstimo, pagar juros altíssimos e vai acabar se endividando. Por todas essas razões, a reserva de emergência ela garante paz, tranquilidade, permite que você durma em paz lá no seu travesseiro, sem ficar angustiado, ansioso, com medo de precisar de dinheiro e não ter aonde recorrer. Agora que você já viu todos os benefícios da reserva de emergência, eu vou te ensinar a calcular a sua. Mas antes, em retribuição ao meu estudo, à minha pesquisa, ao meu tempo, eu quero pedir para você deixar o seu like, curtir esse vídeo e dessa forma você me ajuda a divulgar o nosso canal e fazer com que esse conteúdo chegue a um número maior de pessoas. E se você ainda não é inscrito aqui na Investe Direito, clica também em inscrever-se, ativa o sininho, porque assim, todas as vezes que eu fizer um conteúdo novo, você vai ser notificado. Bom, a primeira coisa que você precisa saber para formar a sua reserva de emergência é o seu custo de vida mensal, o valor dos seus gastos mensais. Você sabe quanto gasta com moradia, com educação, com transporte, com alimentação? Sabe quanto gasta com lazer, com restaurantes, viagens? Se você não tem a mínima ideia sobre isso, eu quero que você clique no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo e baixe a planilha financeira da Investe Direito. Ela vai te ajudar a ter mais organização financeira. Então vai lá, baixa a planilha, anota os seus gastos por um mês e aí você já vai ter uma ideia sobre o seu custo de vida mensal. Aqui nesse vídeo eu vou imaginar que você já sabe o valor dos seus gastos, que tem essa organização financeira e que gasta aí R$10.000 por mês. Olha só, é só um exemplo para a gente conseguir fazer simulações aqui e deixar tudo mais didático para você. Então olha só, nós temos dois cálculos aqui, dependendo da sua estabilidade financeira profissional. Se você for servidor público, tiver estabilidade, você vai precisar juntar nessa sua reserva de emergência 6 vezes o valor do seu custo de vida mensal. No caso do exemplo, R$60.000. Agora, se você for empreendedor, autônomo, empregado, você vai precisar deixar na reserva de emergência de 10 a 12 vezes o valor do seu custo de vida mensal. No caso do exemplo,
entre 100 a 120 mil reais. Priorize isso na sua vida. A reserva de emergência é um verdadeiro princípio que deve ser observado por todos. Muitas pessoas querem começar a investir por ações, por fundos imobiliários. Não, o primeiro passo deve ser a formação da reserva de emergência. Ela é a base. Então você precisa ter uma base sólida, robusta, para depois ir construindo os outros andares. Imagina só se você começa a investir o seu dinheiro em ações, em FIIs, e de repente acontece uma crise e o preço desses ativos despenca, mas você precisa desse dinheiro, o que vai acontecer? Você vai ter que vender esses ativos e experimentar um grande prejuízo. Quando você tem uma boa reserva de proteção, você se sente mais tranquilo, mais confiante, até para fazer outros investimentos depois. Imagina nessa situação, se você tem a reserva e aí investe em ações, em fundos imobiliários e vem as crises, você vai se sentir confortável, tranquilo, não vai se desesperar, porque se precisar de dinheiro, tem a sua reserva ali e não vai precisar destruir a sua estratégia de investimentos. Agora que você já sabe da importância da reserva de emergência, já sabe como calcular ela, eu vou te ensinar onde investir para essa finalidade. A primeira coisa que você tem que fazer é encontrar investimentos com segurança e alta liquidez. Liquidez é uma expressão que diz respeito ao prazo que você leva para pedir o resgate do seu investimento e o seu dinheiro cair ali na sua conta, ficar disponível para você. Se o investimento tem liquidez de 90 dias, significa que após a aplicação você tem que esperar 90 dias para pedir o resgate do seu dinheiro. A reserva de emergência precisa ter alta liquidez, algo que nós chamamos de liquidez diária, que é a possibilidade de você pedir o resgate do seu dinheiro e ele cair na sua conta no mesmo dia ou no próximo dia útil. Eu sei que você deve estar pensando: Michele, eu posso deixar a minha reserva de emergência em um investimento para resgatar daqui 6 meses, daqui 1 ano? olha só, imagina se você precisar desse dinheiro, se uma emergência acontecer. Você não vai poder esperar esse prazo para pedir o resgate do seu dinheiro. Vai ter que correr até o banco, se endividar. Então, reserva de emergência, você precisa de liquidez diária, sim. Ah, já sei, vou deixar o meu dinheiro da reserva na poupança. Não faça isso. A poupança realmente é um investimento seguro, tem alta liquidez, mas a rentabilidade dela é muito ruim. Você consegue encontrar outros investimentos com a mesma segurança ou até com uma segurança maior e que pagam juros bem melhores do que a poupança. Então agora eu vou dar 2 exemplos para você. Primeiro, Tesouro Selic. Tesouro Selic é um título público onde você empresta dinheiro para o governo federal, para o Tesouro Nacional, e em troca recebe juros por isso. O Tesouro Selic tem liquidez diária. Se você pedir o resgate do seu dinheiro até às 13 horas nos dias úteis, ele cai na sua conta no mesmo dia. Se for após as 13 horas, vai cair na sua conta no próximo dia útil. Você consegue investir no Tesouro Selic tanto pela corretora quanto pelos bancos que têm convênio com o Tesouro Direto. É o investimento mais simples da renda fixa e que paga aproximadamente a taxa Selic. Hoje a taxa Selic está em 13,75% ao ano. Por que eu afirmo que o Tesouro Selic tem uma alta proteção? Porque você está emprestando dinheiro para o governo federal. O governo federal pode criar novos impostos, aumentar alíquotas, fazer empréstimos internacionais, emitir novos títulos, enfim, pode criar dinheiro para honrar os seus compromissos. Esse poder o banco não tem. Então, no mundo dos investimentos, nós sempre falamos que o governo vai ser o último a quebrar. E lembre-se, o dinheiro dos fundos de investimentos, dos fundos de previdência privada, dos grandes bancos estão onde? Estão aplicados em títulos públicos. Se você quiser saber mais sobre o Tesouro Selic, tem conteúdo sobre ele aqui no meu canal. Eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. Depois você vai lá, clica, assiste e se enriquece com esse conhecimento. No Tesouro Selic você vai pagar sim imposto, mas sobre o seu lucro, sobre o seu retorno,
e ainda assim você vai ter uma rentabilidade superior à poupança. Outro investimento que você pode buscar para fazer a sua reserva de emergência é um CDB que tenha liquidez diária. CDB é um tipo de investimento onde você empresta o seu dinheiro para um banco. O ideal é que este CDB renda pelo menos 100% do CDI. Essa expressão CDI é muito utilizada na renda fixa e diz respeito a uma taxa muito próxima à taxa Selic. Hoje, como eu já falei, a taxa Selic está em 13,75% ao ano e o CDI em 13,65% ao ano, aproximadamente 0,1 a menos que a taxa Selic. Eu vejo muito nos grandes bancos, os gerentes oferecendo CDB com liquidez diária, que rende 90% do CDI. Isso não faz sentido, porque lá no Tesouro Selic você vai receber mais do que isso, tem mais proteção e tem liquidez diária. No CDB você tem exatamente a mesma proteção que encontra na poupança, ou seja, tem a garantia do FGC, Fundo Garantidor de Créditos. Esse fundo foi criado para proteger os investidores. Então, se o banco quebrar, você vai ser indenizado, vai receber o seu dinheiro de volta nessas aplicações. Claro, a garantia do FGC tem alguns limites. Ele vai te indenizar se você tiver até R$250 mil aplicados por instituição bancária. Então, por exemplo, se você tem R$280 mil aplicados em um CDB do banco X e esse banco quebra, você vai receber do FGC R$250 mil. Ah, Michele, mas e se eu tiver um CDB de R$100 mil no banco X, de R$50 mil no banco Y, de R$200 mil no banco Z e todos esses bancos tiverem problema? A garantia do FGC é de até R$1 milhão por CPF, desde que você tenha em cada uma dessas instituições no máximo 250 mil aplicados. Então, no caso dessa dúvida aí, você receberia todo o seu dinheiro de volta. Onde você encontra CDBs com liquidez diária e que paguem pelo menos 100% do CDI? Você consegue encontrar lá nas corretoras, por exemplo, na XP. Consegue também encontrar CDBs com essas características nos bancos digitais. Por exemplo, no Banco Inter, se você abrir a sua conta gratuita lá, consegue investir em um CDB que paga 100% do CDI e tem liquidez diária. No C6, você consegue encontrar CDB com liquidez diária pagando 104% do CDI. E no Banco Sofisa, se você abrir a sua conta gratuita lá, consegue investir em um CDB com liquidez diária que paga hoje 110% do CDI, até mais do que no Tesouro Selic. Agora eu vou deixar aqui uma dica de ouro para te dar mais proteção, mais segurança. O ideal é que você diversifique a sua reserva de emergência. Não invista todo o seu dinheiro em um ativo só. Não deixe todo o seu dinheiro lá no Tesouro Selic, por exemplo. Invista uma parte da sua reserva de emergência no CDB de algum banco, outra em outro CDB de outro banco. Isso te dá mais tranquilidade. Conta pra mim, você já tem a sua reserva de emergência? Já começou a formá-la? Onde está investindo o seu dinheiro? Quero saber tudo, hein? Deixa lá nos comentários. Então é isso, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se tiver alguma dúvida, deixa ali nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.